Fala galera, questão 137 da prova amarela, né, do Enem 2025. Vamos lá. Em um laboratório, um recipiente contém 10 litros de uma solução composta apenas pelas substâncias S1 e S2. Dessa solução, 99,95% é de S1. Uma quantidade de S1 será retirada dessa solução, mantendo a quantidade inicial de S2, de modo que 99,90% da nova solução seja de S1. Qual é a quantidade de S1 em litro que será removida? Bom, batendo o olho nessa questão, a primeira coisa que a gente pensa é só fazer 0,005% de S1, né? Isso aqui já vai ser a nossa resposta. Que a gente vai simplesmente remover a quantidade, né? Calcular quanto é que é essa diferença de porcentagem daqui para cá, né? E a gente já vai chegar na resposta. Mas a gente tem um problema com esse raciocínio. O problema é essa informação aqui, ó. Ó, mantendo a quantidade inicial de S2. Porque olha só, se eu tenho 10 litros de qualquer líquido, eu removo uma parte de S1. Se eu colocasse de volta essa quantidade removida de S2, a proporcionalidade se manteria. Os 10 litros se manteriam, não é? Mas como esse S2 não está entrando mais, ele é a mesma quantidade inicial e final, eles são iguais, ou seja, você não adiciona mais S2, nem tira S2, e significa que a proporção fica igual. Ou não, no caso, não fica igual, né? A proporção ela quebra, você não tem mais 10 litros. Você remove esse 1 e você não coloca mais nada no lugar, então você não tem mais 10 litros no final. Então é por isso que você não pode fazer isso aqui. Se você pudesse colocar uma quantidade de S2 do mesmo volume de S1 removido, aí sim a proporcionalidade se manteria, você poderia fazer isso aqui e mataria a questão, certo? Só que não é esse o caso. Para explicar o raciocínio dessa questão, eu prefiro separar, certo? Separar as quantidades iniciais e finais para ficar mais claro, certo? Então vamos separar o seguinte: quantidade de líquido inicial, quantidade de líquido final, certo? Quantidade de S1 inicial, quantidade de S2 inicial, quantidade de S1 final e quantidade de S2 final, certo? Vamos pensar em cada uma dessas quantidades aqui. A quantidade inicial do líquido, quanto é que tinha? 10 litros, né? Não é? A quantidade final de líquido, eu não sei. Mas eu sei que tem 10 litros menos a quantidade que eu removi, né? O X, eu estou chamando de X a quantidade de S1 que eu removi. Ou seja, o X é a nossa resposta da questão. Certo? Tranquilo. A quantidade de S1 inicial, quanto é que é? É 99,95, né? Ou seja, 0,995 vezes 10, né? Que é a quantidade de litros que tem. Isso aqui vai dar 9,995, né? Na verdade, faltou um 9 aqui. Porque é 99,95 é 1, 2, a vírgula se desloca duas vezes, né? Então 0,9995 vezes 10. Então 9,995, né? 9,995 litros que eu vou ter. Que é só pegar a porcentagem e multiplicar pela quantidade de litros que tem. Então, o S1 inicial que eu vou ter vai ser 9,995 litros, certo? E a quantidade de S2 inicial é o quanto que falta para completar os 10, né, aqui. Então vai ser 0,005 litros, né, a quantidade de S2 que tinha no início. Ok? Quanto que é a quantidade de S1 no final, depois que eu removi? É a quantidade inicial de S1, 9,995, menos a quantidade que eu removi, não é? E a quantidade de S2 final se manteve, porque eu não adicionei S2, né? A quantidade se mantém de S2. Então vai ficar 0,005 litros de S2, né? S2F. Ok? Assim a gente consegue ver melhor como é que vai ficar o raciocínio, né? Qual que é a outra informação que nós temos nessa questão? É a proporcionalidade de S1 final, né? Que é isso aqui. No final, na solução final, a proporção de S1 vai ser 99,9% da quantidade total final, ou seja, 99,9% disso aqui, não é?
Só que o que é uma proporção? Vamos imaginar aqui um exemplo. Sei lá, eu tenho 10 maçãs. Se eu tenho 10 maçãs e eu dou, sei lá, eu dou 5 maçãs para Maria, quanto que é a proporção de maçãs que eu dei para Maria? É a quantidade de elementos, ou seja, 5 maçãs doadas, dividido pela quantidade total de maçãs, que é 10, né? Isso aqui vai ser 0,5, que é igual a 50%, não é? Então, o que é uma proporcionalidade? É a quantidade de elementos dividido pelo total, certo? Tendo isso em mente, a gente pode usar essa informação. A informação da proporcionalidade de S1. Como que a gente usa? Quanto que é a proporcionalidade de S1? 99,90%, ou seja, 0,999, que é a proporção, né? Isso aqui vai ser igual ao quê? A quantidade de elementos de S1 final, ou seja, isso aqui, dividido pela quantidade total, né? É a quantidade de elementos dividido pelo total, no final, né? Que eu quero saber de S1, então eu vou usar S1 e quantidade final do líquido, né? Quanto que tem isso aqui? Lembrando que esse QI, QL é a quantidade de líquido final, né? Começou com 10 litros, aí eu removi X, né? A quantidade final vai ser 10 menos X, que o X é a quantidade de líquido removida de S1, né? Ou seja, a quantidade de elementos 9,995 menos X, dividido pela quantidade total, que é 10 menos X. Equação pronta, né? Essa aqui é a parte mais difícil. Chegou na equação, pronto, acabou a questão. É só resolver agora, né? Vamos resolver aqui em cima. Né? Fazendo a distributiva aqui, vai ficar 9,99 menos 0,999x, que é igual a 9,995 menos x, né? Esse x aqui, vou passar para lá somando. Esse 9,99 vou passar para o outro lado subtraindo. Então aqui vai ficar menos 0,999x mais x é igual a 9,995 menos, né, menos 9,99, né? Esse cara aqui passou para lá subtraindo e esse cara aqui passou para lá somando, né? Vou apagar aqui. Pronto, resolvendo isso aqui, menos 0,999 que eu se eu tenho menos 0,999 de alguma coisa e vou somar um dessa coisa, aqui vai ficar mais, né, 0,001, né, dessa coisa, mais 0,001 dessa coisa, não é? Que é igual a 9, faltou um zero aqui, eu acho, né? Ah, não, faltou não, é isso mesmo. 9,995 menos 9,99, sobrou esse 5 aqui no final, não é? Então aqui vai ficar mais, né, 0,005, não é? Então, x vai ser 0,005 dividido para 0,001. Multiplicando em cima e embaixo por 1000, né, vai ficar 5 sobre 1, que é igual a 5 litros, né? 5 litros a serem removidos para manter a proporcionalidade. Então é uma questão que você bate o olho, parece fácil, mas ela é um pouco mais complicadinha, certo? Precisa de um certo raciocínio, uma noção de porcentagem, noção de proporcionalidade, né? E a nossa alternativa certa da questão 137 da prova amarela é a alternativa E, né?